Fala galera, sou Giba Faveri, dessa vez comigo no lugar do Fabiano, nosso grande Fabiano, mas hoje é comigo e uma edição super especial. Tô vendo um cara ali chegar, ó, parece que o cara ali é o Ramon Montagnard, é ou não é? Parece. Especial, né, Ramon? Especial. Hoje é um dia muito... Olha quem tá ali. Thomas Lang, say hi, Thomas! To this girl! Especial com esse cara e com Aquiles. Então, acompanhe esse Braba Desbrava, porque tem muita coisa para rolar. That's right, what he said. Tamo junto! Great, this guy is amazing, man. Thanks very much. No primeiro Braba Desbrava de 2025, iremos cobrir os bastidores da nova tour de workshops que o Aquiles Priester está trazendo para o Brasil. Desta vez com Thomas Lang. Pega a pipoca e deixa o like nesse vídeo. Aqui foi, deixa eu ver se a tela tá ligada, ok. Vê se o somzinho tá pintando, ok. Yeah, that's right. All swag now. Okay, ready to go? Yeah. Cool. Podemos? Fala galera, estamos aqui começando mais um Brava não, né? Pode ir de novo? Brava. Fala galera, estamos aqui começando mais um Braba Desbrava e hoje uma edição muito especial, que a gente está aqui na escola Bag de música e nada mais, nada menos com Thomas Lang. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you very much. We are very grateful for granting this interview. My pleasure. And the first question, how you know Aquiles? When When did we meet? We met at NAMM, at the NAMM show in Los Angeles, probably in 2002 or 3 or something, really early on. Long time ago, probably close to 20 years, something like that. And start the friendship. Yes, I was performing there, and he just came up, said hi, and told me about his projects here in Brazil, and we started chatting about DVDs. I had just released a new DVD, and he was asking a little bit about DVDs and the process and everything. So we stayed in touch, became friends over the years, and then met many times at drum, events, at the NAMM show, at festivals all over the world. And we were talking about it yesterday. I mean, I know I have photos in my library from, I don't know, some festival in France, like in 2004 or 5, where we both were, and festivals in all over Europe and the States where we met. And then, of course, he moved to LA. Maybe 10 years ago, something like that, and then we became even closer friends, and hung out together and had dinners, and hung out at our studios, and now we're drum buddies. Yeah, great. Não é a primeira vez dele no Brasil. Ele disse que, para mim, já que teve várias outras vezes tocando com artistas. Yes, I know. I was here with Paul Gilbert. I think 2018 the last time, 2016 I believe. I've been here with John Wetton and Asia before, and I've played drum clinics here in, I think it was 2010, 9 or 10. I did the Music Expo, and I did Guyana and Brasilia, Manaus, I think at the time, a few other cities. So not my first time here. Okay. Yeah. Você conhece alguns bateristas brasileiros? You? No. This young, handsome man, Ramon, of course Aquiles and Eloy and Kiko Freitas, and a lot of really great players here. We all love you guys. Oh, I love all of you. Outra questão interessante de perguntar para o Thomas, um cara desse que viaja o mundo e tem muitas referências, o que ele acha da música brasileira? Everybody knows Brazilian music, and not just Sepultura. But I mean, Brazilian music, obviously samba and bossa nova. The guys who play this. Yes. Yes. I think Ramon is somebody who takes traditional Brazilian music, bossa nova and samba and maracatu and whatever else there is, and plays it in a really super hip, modern
way, you know, and I think that's why I love Ramon, for example, because it's just a really cool new take on traditional music that is very technical but extremely groovy and musical at the same time. Yes. And yeah, I have much respect and love for what he does, and also what all the other great Brazilian drummers do, not just in traditional Brazilian music, but also in modern, like metal, you know, or other music. So I'm not too familiar with whatever's happening in the Brazilian like pop scene or commercial music scene right now. Yeah. But I will find out in the next 4 weeks. I'm planning to listen to a lot of Brazilian radio while I'm here. Thomas, como é que foi receber o convite do Aquiles? Como é que vocês encontraram para bolar essa turnê de workshops no Brasil? Conta um pouquinho como é que foi isso. You know, like I mentioned, we hang out in Los Angeles sometimes, and I play in local clubs, and I had a gig at the Baked Potato, very famous venue in Los Angeles. And usually when I play, a lot of my drummer friends come and hang out, including Aquiles. And we were just sitting at the Baked Potato, and I mentioned that I was going to South America for some clinics last year. And we were planning to do some shows here in Brazil as well, but it didn't work with my schedule. So we did, you know, other countries in South America, but not Brazil. And I was talking about that with Aquiles, and he said, hey, you know, we should do something in Brazil, you know, at one point. And I said, yeah, sure, you know, let's do something. Because we had, I think, 5 or 6 shows planned on the last tour here in Brazil as part of a South American clinic tour. And since we skipped it, I said, that'd be great. Let's do something together, maybe, you know. Or he said, I know people in Brazil, I could organize something. I said, well, if we do something, we should do something together. And he said, fantastic, let's do this. And I said, here's a time frame where I'm available. And Aquiles did all the work. Yeah. I did nothing, you know. Every time. Yeah, so I just said, okay. And Aquiles did all the work. He knows all the promoters, and he organized everything. So it's really incredible because it's a monster tour. Yes. You know, especially for what we do on that scale, it's really pretty incredible. And he organized everything, and he's so good with all that and the whole business aspect of it and logistics. So really much respect to him for putting that on. You know, really great. Qual setup que você escolheu para essa turnê? Well, I feel a little underdressed and outgunned by Aquiles because he brings his whole castle on the road, you know, with the whole giant rack and cage, and wow, it's mind-blowing. I'm using a kit of a friend, Luffy, who's on tour with us, and I'm just using his kit, which is a large kit. You know, I'm having 2 rack toms, 2 floor toms, 2 kick drums, snare. I have 4 little drums on the side, a gong drum, a bunch of cymbals and foot toys. So it's not a small kit, but it's only about half of what Aquiles brings on the road. So I feel underdressed. I feel like I'm going to a beautiful fancy ball in shorts and flip-flops, and Aquiles is showing up with a tuxedo and a cane and a cape, you know. So I feel a little intimidated, but it's a great kit. It's a DW collector series, and Meinl sent all my cymbals from Germany, and I brought a few things from LA, and I feel comfortable. It's great, you know. It does everything I needed to do on this tour. Let's put it that way, you know. Okay. And then I get the chance to play on Aquiles' kit as well. Wow. Because at one point we swapped drum sets, and I get to wear the tuxedo, you know. And he gets the flip-flops and the shorts. It's too big, man. Yeah, it's ginormous. Yeah. And he also has some electronic enhancements, and he has some triggers on the gong drums and kick drums, and you know, it's cool. It's really cool. And you know, nothing but respect for Aquiles and his amazing playing, and also his incredible organizational logistic skills, putting the two together and building that kit, and it's just all absolutely top notch. Wow. Yeah. Thomas, você tem alguma surpresa, alguma novidade para esse workshop que você e o Aquiles estão preparando para o público, para os bateras? Yes, we did prepare something special, but I am keeping my mouth shut. No, we play some stuff together in the show as well. Exactly. I think you'll see us rehearse later. A drummer thing. Yes. A drum thing. Well, we play some songs together. Ah, yes. Great. Yeah. Same song.
Both of us Both- the same. both? Yes. 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 It's gonna be And amazing. I think that's going to be fun. And they're unexpected songs. One is maybe more in line with what Achilles does, usually, and the other one is a very, I think, a popular song here in Brazil. Yeah. Perguntar pro Thomas que ele encontrou o Eloy recentemente, acho que ano passado, na Colômbia. E o Eloy estava com o Slipknot, e vou perguntar com quem o Thomas estava tocando. E aí teve um get together dos dois lá, que foi muito legal, a gente viu uns stories, uns vídeos. I was doing a clinic in Bogota, and I was doing a South American clinic tour, and happened to be in Bogota the night that Slipknot played. And Eloy texted me and said, "Hey, I see you're in town." I'm like, "Yes, what's up?" And I'm in town. We're playing tonight. Come on by. So I went and saw him play with Slipknot. It was amazing, of course. Absolutely great, and he was a really nice, wonderful, gracious host, and we hung out backstage and had some good food. Yeah. And watched the show. The best is the get together. The best is Yes, always, yeah, you know, and we had a really great time, and I played his kit a little bit before the show, which is really fun, always to see how other people set up their kits and where their heads at, you know, in a show like that. So it was really fun and interesting, and a great drummer hang, good food. Eloy is not only obviously a incredible player, but also, you know, great guy. I've known him for many, many years, since he was a very young kid, actually. You've known him forever, you know, I'm sure. So, it was great to catch up and just hang. It was beautiful. Yes, and he killed it, of course. The show was amazing. Super fun for me always to, you know, see the kit before a show and play it a little bit ideally, and figure out, you know, where everything is. The sound, the drummer sounds, sound. the responses. Very open. Yes, very yes, open. yes. And you know, pedal settings and stuff like that a drummer's interested in, you know. So it was really fun to play it a little bit and see his workspace, you know, and then see him play the show. It was incredible. Great. Yes. Man, thanks a lot. My pleasure. Again, we are very grateful for granting this interview. Braba is drum channel in Brazil, like you did at drum channel. Drum channel in the US, yeah. Yes. Okay. I mean, drum channel here in Brazil is we call drum channel as a channel for drummers, you know what I mean? But we are very proud and grateful. Thanks a lot. You guy inspiring a lot of drummers over thank here. you. One off is sitting over there. Well, he inspires me. Yeah. Thanks a lot to show Thank you the so much. drummer thing in another level, Well, very high thank you. level. Thank you very much. Thank Good you. luck for Thank you. Thank your you very workshops much. too, man. Thank you. Thank you. Obrigado, Brasil. Agora que entrevistamos o Thomas, iremos saber como estão as novidades do Achilles Priester. Galera, estamos aqui na BEG, Escola de Música, quartel-general do Achilles, meu brother Achilles Priester. Sensacional. Sensacional, obrigado. Você não tenho palavras, Só cara. quero te falar o seguinte, você que está assistindo, o negócio é o seguinte, um monte de gente me pediu entrevista, vem aqui no podcast fazer, eu falo assim, não, eu vou fazer com quem entende, entendeu? Pô, orgulho pra nós. Obrigado, meu. Você só me colocar pra cima. Da outra vez você fez um vídeo pra mim, bom, a gente fala depois disso, mas A ó, gente tem que falar a verdade, né? A verdade e às vezes, infelizmente, a verdade dói, mas eu prefiro ser assim. com você é sempre muita vontade, e já vou começar direto assim. Como é que foi essa ideia? Porque você você tá fazendo isso já faz tempo. Faz algum tempo, você já fez lá no IPT 2 edições, uma com o Baroni, Uma com outra o Kiko, com o Kiko, né? Agora você está fazendo essa aqui. Você já veio também ano passado. Isso, Com o Kiko também você já fez. Exatamente. A ideia inicial, eu me lembro como é que começou isso. Eu estava fazendo uma tour de aulas logo depois da pandemia, quando estava começando a voltar as aulas de máscara ainda, porque eu vim gravar um disco do Edu Falaschi
Então, no meio da pandemia, assim, finalizando, né? Aí a gente começou a fazer aquelas aulas e tal, e na passagem por Porto Alegre eu fui tomar um café com o meu grande mestre, Kiko Freitas, meu grande amigo, né? Daí veio a ideia. E aí, aí eu passei na casa dele e peguei ele de busão, pra gente ir num shopping tomar café, entendeu? Com o seu busão? Meu busão, é. Não, porque só tem um estacionamento, só tem um shopping em Porto Alegre que tem um estacionamento Que cabe no comporta, busão. né? Então a gente foi lá. Aí o Kiko entrou Não o acreditou, Kiko e o Nazari, né, um grande amigo nosso lá, eles entraram no ônibus assim, o Kiko olhou assim, aquele monte de carro na frente, a gente mais alto do que os caras dirigindo, ele falou assim, porra, Cris, uma turnê aqui deve ser incrível, né, meu, pô, deve ser maior vibe, né, tá no, sabe, no próprio ônibus, viajando e tal. Eu falei, cara, aí eu falei pra ele, se você quiser a gente arma uma junta, é só você falar assim, né. Aí ele, caralho, vamos fazer. Aí beleza, a gente foi tomar café e tal. No dia seguinte, depois do café, eu já postei. Galera, o que vocês acham de uma turnê de aulas com Aquiles Priest aqui com Freitas? Bombou. Aí eu falei, liguei pra ele e falei, ó, vou soltar, vou começar a marcar a data. Não, pera, não caralho, agora vai, entendeu? E aí foi assim, entendeu? Aí depois eu tive uma outra turnê de aulas com o Barone, no mesmo esquema. E aí o Barone foi um pouco mais... Ele falou assim, pô, Aquiles, eu queria fazer viagens mais curtas, né? Então vamos fazer 15 dias. Eu falei, tá, mas são 15 dias sem day off. Aí nós vamos viajar tipo 2, 3 horinhas assim. E aí as viagens eram tão curtas que eu nem precisei de motora. Eu mesmo guiava porque a gente ia de manhã, chegava lá às 11 horas e dava aula até às 8. A gente passou por lá, Passou né? por lá, cara. A chegada dele foi triunfal, cara. Demais, cara. Aí depois disso, quando começou a voltar ao normal, Kiko falou, pô, agora tá faltando uma turnê tocando com as duas bateras, né? Aí a gente fez o ano passado, e aí um amigo em comum meu e do Thomas foi fazer uma surpresa com o Thomas no dia do aniversário dele, né? Aí Isso ele me lá chamou, em LA. Aí ele me chamou, aí eu fui. Ainda falei pra minha esposa, a Patrícia, meu, vamos no horário, porque o Thomas não se atrasa. Ele falou assim, eu nunca me atraso. Nunca me atraso. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Não, vamos. Aí a gente chegou assim 10 minutos antes da 1, né? Aí, 1h15, 1h20, 1h30, 2 da tarde aparece o Thomas com bermuda, oclão, todo queimado. Eu falei, caralho, e aquela história lá que eu nunca me atraso e tal? Ah, isso aí ficou no passado. Já relaxou. Aí a gente começou a conversar ali na mesa e tal, e era uma mesa só de batera, né? Foi muito legal. Ele é um cara diferente, né? Ele é muito aberto, né? Ele é muito apaixonado, entendeu? Tipo assim, quando a gente começou a montar a batera aqui embaixo, aqui na bag... Ele tava ali... Cara, não, ele já começou a montar a batera, aí ele monta, tipo, 2 tons e a caixa, e ele já fica tocando 15 minutos ali, entendeu? Tipo, 15 minutos. Aí ele monta mais um octaban aqui, já fica fazendo um monte de coisa. Então, assim, todo mundo falei... Thomas, vamos montar, parceiro, primeiro, porque tem muita coisa pra fazer. Então, o negócio dele é tocar. Ele gosta de tocar, ele gosta de estar... envolvido, intenso, e ele quer o pacote inteiro, ele curte tudo, sabe? Essa montagem, toda a preparação. Isso é demais, né? Pra gente que tá fazendo tudo junto, um cara desse assim acompanhando, vira muito legal. É muito foda, né? Não, aí ele chegou aqui antes de ontem, né? Não, ontem que ele chegou, aí tinha umas caixas dos patrocinadores aqui em cima, ele já foi pegando, onde é que a gente põe isso aqui? Eu falei, ei, você é um artista, a gente tem equipe, a gente tá pagando um monte de gente aqui, deixa os caras trabalharem, eles vão fazer a parte deles, a gente vai fazer a nossa. Então aí, durante esse almoço, ele falou, porra, hein, meu, vi a turnê que você fez com o Kiko lá, hein, que bacana, porra, aquele teu busão lá, porra. Aí eu estava só esperando ele falar, né? Quando ele falou assim, a bola ali, você já vai. A bola ficou quicando ali, ele falou assim, pô, a gente deveria fazer junto. Falei, só você me dá a data, que eu faço assim, né? E aí ele me deu as datas, eu comecei a ligar para um monte de amigos, tá? Os caras... Na verdade, quando eu vim fazer uma turnê de 20 anos tocando o Temple of Shadows na íntegra, em setembro do ano passado, que foi minha última vez que eu tinha vindo para cá, agora a gente está em fevereiro de 2025, então em setembro de 2024, quando eu fiz essa tour que foi pequena, de 15 datas só, porque eu tinha que voltar para tocar em alguns festivais com o OSP, eu já falei para todos esses caras, falei, ó, vai rolar um esquema com o Thomas Lang, você quer? Então teve gente que a gente nem tinha feito o meu workshop ainda, já falou, eu quero a data, não quero nem saber, eu quero. Então assim,
Eu acho que a forma como a gente faz os eventos ganha uma credibilidade que o cara sabe que vai acontecer. E vai ser legal. Exatamente, que em momento algum ninguém questionou assim, não, tipo, pô, Aquiles, mas cara, tem certeza que ele vai vir? Será que não vai acontecer alguma coisa e ele não vai poder vir? Porque o cara, sabe, não, a credibilidade é tão forte que o cara falou assim, ó, só me passa o preço e já segura uma data, entendeu? Então a gente esgotou as datas, né? E foram 20 datas. Aí eu perguntei pro Thomas, falei, cara, quanto que você aceita viajar e tocar no mesmo dia? Porque a gente vai ter que sair sempre cedo para chegar no local meio-dia, monta as coisas e aí inicia o evento. A equipe é que mais se foda. A equipe chega no evento meio-dia e eles saem de lá 1 da manhã. Eles ficam lá o dia inteiro montando, aí tem, logicamente, refeição, camarim, e eu e o Thomas na parte da tarde, depois que a gente almoça, a gente vai pro hotel e dorme. Né? Aí teve 2 localidades que a gente vai ter mais. Ele falou assim, Aquiles, acho que é entre 5 e 6 horas dá pra gente fazer, porque daí a gente sai 6 da manhã, chega meio-dia, almoça e a gente tem 4 horas pra descansar à tarde antes de passar o som. Então a gente teve 2 cidades que ia ser de 8 horas a viagem e de 10. Então nessas 2, o Luffy vai de avião com o Thomas, porque eu vou ir junto com o Motora pra ir na boleia. Caraca. Entendeu? Então assim... Mas você curte isso, Eu curto, né? cara. Eu sempre falo assim que eu não sei o que vem primeiro, se é tocar bateria ou dirigir. Eu adoro as 2 coisas, entendeu? Na mesma proporção, assim. Demais, Aquiles. Maravilhoso. Cara, a pergunta ele já pegou quase 2, já matou aqui, né, cara? Ah, e só pra vocês terem uma ideia, eu e o Thomas, a gente se reuniu 3 vezes em Los Angeles para fazer toda a pré, para anotar o que tinha que pedir. Rolou uma pré, então? Rolou uma pré forte, né? De como é que nós vamos fazer isso, aquilo, o que a gente vai tocar junto e tal. E aí, o Iron Maiden, a segunda terra deles, o segundo país deles é o Brasil, né? Eu falei, porra, o que você acha, Thomas, em respeito ao que o Nico fez, a gente não encerrar o drum show tocando eu e você uma música do Iron Maiden, né? Então a gente vai tocar essa é a surpresa. Exatamente, a gente vai tocar o Wasted Years junto. Demais. E aí o Thomas, ele é tão louco que ele falou assim, Aquiles, você vai filmar os vídeos? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, então tá, filma, me manda o vídeo, que depois eu vou transcrever, vou tocar igualzinho a você. Olha o nível de loucura do cara. Aí eu perguntei pra ele, né? Mandei os vídeos, falei, e aí, o que você achou, tal, não sei o quê. 2 horas depois ele me mandou uma foto da transcrição. Já. Intenso. Intenso. CDF. O cara não né? brinca. O cara não brinca em serviço. É bonito de ver, é inspirador, né? Mas você é assim muito também. legal. Você também é Eu assim. faço a minha parte, né? Que parte, hein, meu? E ó, é incrível porque essa aqui vai ser a nossa maior crew para fazer uma tour de drum shows, né? A gente vai ter 8 pessoas viajando. Acho que é a maior que já teve, né? Que você para fez. realizar um workshop. Então são 2 bateras, 2 técnicos de bateria, 1 engenheiro de som, 1 motorista, 1 merchandising, e pela primeira vez o que eu sempre quis fazer é ter um cara, um videomaker para registrar e documentar tudo. Ah, Então, tá aqui garoto! o Thiago fazendo aqui pra gente. Thiago. Então, aí é bom que a gente da equipe, né, e eu junto, eu não fico me preocupando, puta. A gente sempre muita deixa uma coisa. GoPro dentro do ônibus e fala assim, qualquer pessoa pode filmar o que quiser. Tem um cachorro latindo perto do ônibus, no posto, vai lá e filma o cachorro, entendeu? E aí, às vezes, porra, falei, vocês pegaram isso, puta, a gente deixou a GoPro lá, esqueceu, não tinha bateria, porque acaba sendo muita coisa. Cada um tem uma função e a gente meio que se ajuda no geral. Então, se alguém tiver sobrecarregado, vai ficar fraco em um lado, entendeu? Então, assim, eu tenho tripa, o Thomas tem o Luffy, mas assim, eles como equipe, eles trabalham junto. Eles sabem que aconteça o que acontecer, 6h30 a gente tem que chegar e tem que estar tudo impecável pra gente só fazer um line check de 15 minutos e abrir a casa. Você sempre nos ensinando como fazer, né, meu? Cara, eu sou metódico. Eu sou metódico e eu vou, assim, pra eu não esquecer as coisas, eu sempre escrevo. Eu me lembro de alguma coisa, eu pego e escrevo no celular. Aí eu tenho uma lista to do, né? E você vai lá e escreve? Não, tipo assim, vamos supor, tipo ontem à noite. To-do list lá. Exatamente. Eu me lembrei de umas coisas e eu botei aqui. Então a primeira coisa que eu chego, antes de começar meu dia, eu abro a lista e falo assim, tá, isso aqui eu consigo fazer de manhã, isso aqui depois à tarde. Então eu tenho aquela agenda diária.
entendeu? Todo Então, dia você faz? Todo dia eu tenho isso. Incrível. Todo dia. Então, assim você não esquece. Então, tipo, o Tripa que tá trampando comigo durante 8 anos já, ele fala, cara, mas como é que você não esquece? Não, porque eu tenho dentro do meu celular, eu tenho a lista diária. Então, todos os dias, vamos supor, se eu quiser saber uma coisa do dia 2 de janeiro, Você tem anotado. entendeu? Eu tenho anotado. Então eu vou lá e procuro, entendeu? Pagamento, que os caras acham que eu vou esquecer. Tá numa complicação, o cara, pô, a minha mãe não sei o que foi pro hospital. Não, toma aqui, me dá o teu Pix, já faço aqui no meio ali dos autógrafos, não sei o que, beleza. Aí o cara fala, pô, ele vai esquecer, né? Quando chega o relatório semanal, tá tudo lá. Pô, o cara não esquece, bicho. Eu sou programado para fazer as coisas Mas acho que do meu jeito. Isso entendeu? é efetivo, né? A gente exatamente. lida com tanta coisa, acho que se não fizer isso... E eu aprendi muito disso lá na Dana, né? Porque a Dana era certificada ISO 9000, ISO 14000. Então era tudo escrito, os procedimentos e tudo que você fazia, você tinha que descrever. Você trouxe isso pra música. Eu trouxe aquilo pra minha carreira. E até hoje. Caramba, Eu uso que demais. isso. Isso daí é legal. Você já tinha comentado isso? Não, nunca. Porque tem coisas que você não fala pra qualquer um, entendeu? Ih, cara, braba, desbrava. Me fala uma coisa, a Dana era o nome da agência que você A trabalhava. Dana era uma multinacional americana de autopeças. Uma agência de peças. Exatamente. E tinha o setor de marketing lá, você trabalhava lá. Tava lá, Então, como Aí- outras experiências podem contribuir para a carreira da gente na música, Muito, né? não. Tipo assim, quando eu vim pra São Paulo, muita gente pensa que eu vim convidado pelo Angra em 2000. E Você eu não veio vim. pela empresa. Eu vim pela empresa, a empresa bancando a minha casa, bancando carro, celular, motorista pra minha esposa, porque a gente tinha uma filha pequena de 1 ano. Então, assim, eu fiz uma estrutura surreal. Por isso que quando chegou a hora de eu falar tchau para a empresa, eu pensei e repensei muitas vezes, porque assim, eu nunca iria ter certeza que o Angra iria dar certo mudando 3 pessoas, né? Eu, o Edu e o Felipe. A gente entrou dentro de uma banda que tinham 3 pessoas que eram consagradas, né? O finado André Matos, que descansa em paz, Ricardo Confessori, que é um puta de um batera, uma lenda viva, e o Luiz Mariucci, né? E já tinha ainda na banda o Kiko e o Rafael, que estavam ali com a espada, né? Levantando a espada do metal melódico. Então, assim, quando eu fui levar esse papo com o meu chefe, o diretor de marketing lá da Dana, o Luciano Pires, ele falou assim, meu, você tem que ir. Desde que eu te trouxe pra cá, você sempre fala desses... A gente vai pra aeroporto, você compra essas revistas de metal, fica lendo essas porra, fica comprando essas revistas de batera e tal. Você tem que ir, meu. Eu falei, cara, não sei. O cara foi muito legal. Ele foi muito legal, porque assim, ele movimentou uma coisa dentro da Dana, porque assim, eu sou um bom negociador. Eu sou muito bom. Eu sei. Aí eu negociei, cara, a minha vinda pra cá de uma forma assim que, cara, foi um benefício foda, assim, que não tinha tido uma transferência daquele tamanho em termos de benefícios ainda, entendeu? Entendi. Então eu fiquei mais assim, com a minha palavra de homem, de falar assim, porra, você me trouxe pra cá, brigou com a empresa, mudou as regras da empresa e agora depois de 1 ano eu vou deixar você na mão? O que você vai falar lá pro teu chefe? Aí ele foi muito legal, falou assim, Aquiles, você nasceu pra ser músico, cara. Pensa bem, você usa terno e gravata o dia inteiro e você foi fazer teste numa banda de metal e mesmo você não vivendo de música 24 horas por dia, os caras falaram assim, você tem nível pra entrar na banda. Meu, então, isso é porque você estudou pra caralho. O tempo livre que você tinha era dentro de um estúdio, entendeu? A minha vida, eu posso falar assim de músico, assim, eu posso te falar, cara, eu passei 60% da minha vida dentro de uma sala sozinho, entendeu? E com um mindset de eu vou vencer, eu vou fazer isso do meu jeito, entendeu? Entendi. Então, assim, quando eu cheguei ali no Angra, eu só tava meio enferrujado, mas os caras viram que, pô, esse cara aqui, ele é o cara certo. Ele pode não ter o visual certo, mas ele é o cara certo pra tocar, né? Eles reconheceram. E aí, o Luciano falou, meu, o que falta, né, pra você ir? Porque você tem que ir. Tipo, se você não for, vai entrar um outro mané lá, e se essa banda der certo, você vai ficar o resto da sua vida falando assim, era pra ser eu, aí você não vai ser um bom marido, você não vai ser mais um bom empregado aqui, a tua vida de batera fudeu, porque você, na hora de falar sim, você falou não.
E cada vez, todos os dias, quando você fala um sim e um não, isso vai refletir na tua vida daqui a 5, 10 anos. Cada decisão tua, né? Esse cara é teu amigo ainda? Esse cara é muito meu amigo, ele é um guru, o nome dele é Luciano Pires, procura ele no Instagram, Café Brasil, ele virou palestrante. E aí foi muito legal que eu já vi palestras desse cara, que ele usava, que ele fazia uma palestra falando sim e não. E aí ele citava a minha história. Então, tinha um cara lá que saiu da Dana, foi virar baterista, lá, não sei, aí ele fazia toda a palestra dele e falava. E no final, lembra aquele carinha que eu falei que tocava batera e que saiu aqui da Dana? Aquele carinha é o Aquiles Priester, ele é um dos maiores bateras do mundo. Aí, não tô acreditando. Aí entra um monte de capa de revista, um monte de coisa assim, que era um momento que eu já tava já na crista, né? É muito inspirador isso aí. Onda. Aí ele falou pra mim assim, tá bom, eu vou te falar uma coisa assim que eu vou me arrepender depois, mas eu vou te falar. Falou, vai lá brincar de maconha com esses vagabundos, cabeludos. Você tem 1 ano pra voltar aqui. Se você voltar em 1 ano, tudo que você tá deixando hoje você vai ter. Ele te deu uma garantia. Ele me deu uma garantia. E era o que eu precisava. Porque, cara, eu me fudi tanto Ele na minha sabia adolescência. que você precisava disso. Entendeu? Né? Eu me fudi tanto que eu falei assim, eu não quero que a minha filha passe por isso, entendeu? Então, porra, pra quem conhece a minha história, vocês já estão cansados de ouvir, mas meu primeiro pedal, Saema, e a minha primeira máquina de chimbal da Goop, né, que eu peguei um bumbo Veril da escola, a minha primeira máquina de chimbal e o bumbo eu comprei catando ferro velho, entendeu? Entrando em lixeira de churrasqueira para pegar o resto de carne com osso, botar fogo naquilo para tirar o resto de carne e vender o osso para comprar meu pedal de bumbo e minha máquina de hi-hat. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam assim, ó, cara, por que você é tão cuidadoso com o teu equipamento e tal? Você pega pesado com a tua equipe, se você ganha tudo isso. Porque já foi cara, muito porque difícil, eu sei o que eu tive que abrir mão na minha vida para eu ter o apoio de todas essas empresas aqui hoje, entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, você ganha de graça? Não, eu não ganho nada de graça. Eu dediquei a minha vida para que a empresa tivesse certeza que eu sou o melhor canal deles de comunicação com o mercado, com o músico, com o baterista. Aquiles, você é um cara que tem uma história... Cada vez que a gente conversa e que eu sei de você, é inspirador, é algo que marca a vida de quem está ouvindo, de quem vai tomar conhecimento da vida desse cara aqui. Eu só te agradeço porque isso é inspirador demais, a galera tem que valorizar, a história dele reflete isso. Então, galera, presta atenção porque aqui tem muita coisa para ensinar de batera e da vida, principalmente, entendeu? Obrigado, a resiliência viu? é uma coisa muito importante. E eu falei pro Thomas, né, tipo assim, a nossa parte de tocar no drum show, ela é importante, mas eu acho que a parte de contar um pouco da nossa história e inspirar as pessoas é mais importante. Então, o que eu e o Thomas a gente vai fazer nessa tour, cara, a gente quer que as pessoas saiam de lá assim, com vontade. Vou voltar pra minha sala, estudar. Porque bicho, é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Eu precisava dessa injeção. Então, assim, pra minha parte, quando eu acabo mais um dia de evento, eu tenho que ter certeza que as pessoas que compareceram em um evento meu falaram assim, cara, hoje valeu, hoje foi um dia diferente na minha vida. Pô, Aquiles, história maravilhosa, cara. De novo, obrigado, parceiro. Sensacional. Com certeza, cara, o que a gente está fazendo aqui, eu não falo o que eu estou fazendo, nós estamos fazendo pelo Thomas aqui, a comunidade baterística, e isso vai refletir lá fora. Né? Tipo assim, porque todos os patrocinadores do Thomas, eles vão ver o que a gente vai passar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar, eles vão ver a mobilização. Todas as cidades, os ingressos VIP em cima do palco estão esgotados, que são os ingressos que são mais caros para o cara assistir a gente de trás da batera, e todas as vendas estão acima de 70%. Cara, então vai ser uma parabéns. Turnê histórica, eu tenho certeza que o Thomas vai... Quando as pessoas perguntarem, cara, eu quero ir lá pro Brasil, com quem eu falo? Fala com Aquiles Priester. Fala lá que ele desenrola Aquiles, alguma coisa. Parabéns. E é bom ter parceiros como vocês, né? Como vocês todos aqui, os promotores que estão fazendo, meus grandes parceiros. Porque assim, são pessoas como esses caras que são pessoas locais e que vivem de batera. Esses caras são mais especiais e mais foda do que eu e do que o Thomas, que a gente tem
que a gente tem chance de tocar com bandas grandes, tem visibilidade, tem patrocínios grandes, e esses caras, eles vivem da arte dele na cidade deles, entendeu? Batalhadores, então, guerreiros. são batalhadores, são guerreiros, e eles são meus parceiros, né? Então, assim, esses caras são foda. Agora, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta pra você. E aí você vai ver se você responde ou não. Quando é que você vai na Braba? Porra, já falei pra ele, ó. Eu já passei as condições, já falei assim, se eu for na Braba, eu quero mostrar o outro lado do Aquiles Priester, porque lá na Braba é um canal de baterista, então eu quero falar sobre o acústico do Hangar, que foi o CD e o DVD que mais vendeu. Cara, do jeito que você quiser. De uma Do banda jeito que você de dois bumbos de metal do Aquiles Priester, dois bumbos. Quando a gente foi fazer o acústico, eu sempre usei 2 rides, pedal duplo, né? 2 bumbos. Aí eu falei assim, cara, já que eu vou fazer esse acústico, eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Então eu tirei o pedal duplo, usei bumbo simples, tirei os 2 rides. Porque Nossa. se você tem um ride no acústico pra abrir quando vai pro refrão, você já abre a música, já cresce. Eu falei, não, eu quero criar grooves assim, com 2 timbais, um aberto, um fechado, os meus stacks, um mini China, um timbalito aqui, 2 tons, 2 surdos. Vem contar pra gente. Então, isso em é primeira legal, mão. cara, porque eu escutando esse disco até hoje, eu falo assim, cara, você tava muito iluminado quando você fez esses arranjos, porque são arranjos que você fala assim, cara, as músicas são boas porque elas de metal se sustentaram só em violão e os arranjos de bateria são incríveis e eu não usei a minha parafernália toda. Então é isso. É isso que eu acho. Você vai falar a é isso que data eu pra tenho que gente. fazer. E aí eu vou remontar aquele kit que eu usei na turnê, especialmente pra Brava. Sério? Claro. Fechou então? Fechou? Fechado. Pô, Aquiles, Fechado. só notícia boa pra gente. Aqui a palavra não faz curva, parceiro. Aquiles Priester e Thomas Lang, dessa vez muito especial no Brasil. Obrigado a Acompanhe, gente. Obrigado, Braba, Desbrava. Esse cara aqui, ó, que é, pra nós, o nosso embaixador da bateria no mundo. É isso. Isso aí, parceiro. Valeu. Obrigado. Valeu. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários o que achou desse Braba Desbrava. Galera, eu sou o Giba Faveri, esse foi mais um... Foi mais um o quê? Brava Desbrava. Tá fora, eu tô com fome, fudeu. Galera, eu sou o Giba Faveri, esse foi mais um Braba Desbrava. Não esqueça aqui do cupom do grande parceiro nosso do Batera Clube. E é nóis, tamo junto.